Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e a gente gosta tanto de trabalhar que a gente criou um trabalho não remunerado que é o DibradaCast. Aqui é o Aguiar. E viu, Caissara? Quem gosta de segunda não é o trabalhador, mas sim o Palmeiras, viu? Aqui é o 86 e dia 1º de maio é dia do trabalhador, não do trabalho, seus patrões desgraçados. Quanta revolta. Tá nervoso? Coitada. Bom, Dibradores, estamos aí passando a semana de 1º de maio, feriado nacional. Como o 86 gostaria que fosse redefinido aí para Dia do Trabalhador, aí, em homenagem a todos nós que batalhamos no dia a dia aí para conquistar o nosso sustento. E muitos jogadores de futebol, e apesar de serem atletas profissionais, antes de se consagrarem aí nos gramados, vestindo chuteiras e uniformes colados como o Aguiar gosta, Tô fora. e antes de se consagrarem como jogadores, eles tinham alguma profissão, faziam alguma coisa curiosa, e a gente vai estar lembrando desses casos famosos aí, desses jogadores, nessa semana aí, para fazer essa homenagem aos trabalhadores aí. Apesar de o jogador de futebol ser um trabalho e tudo mais, a gente vai falar de alguns jogadores que tinham profissões mais tradicionais, podemos dizer assim, e vamos fazer essa lembrança aí. Mas antes da gente entrar nesse assunto aprofundadamente, a gente vai deixar uns recados. Algumas pessoas enviaram e-mail pra gente para parabenizar o nosso retorno, mandando algumas cornetadas como de costume. A gente vai fazer essa pequena pausa aí. Mas antes, a gente vai dar aquele recado básico, né? Se você chegou aqui, é a primeira vez que você está escutando o nosso podcast, ele atualmente está quinzenalmente, uma segunda sim, segunda não, a gente está publicando no feed, por isso é importante você estar com o feed adicionado aí no seu agregador de podcast, e tem o site www.dibrada.com.br, onde você pode estar encontrando todas as redes sociais que a gente está ativo, o Facebook, o Instagram, e através desses links você pode estar mandando sua mensagem para estar se comunicando com a gente. E o 86 vai deixar a primeira mensagem que a gente recebeu essa semana. Bom, e-mails, Aguiar e Caissara, como a gente sempre pede pros ouvintes, ou manda e-mail, ou vai lá no site dibrada.com.br, na aba contato lá, você não precisa nem ter e-mail para mandar lá, ou você manda e-mail no contato@dibrada.com.br, manda lá sua cartinha, manda seu e-mail, fala o que você acha do Aguiar, Caissara, xinga o Aguiar, ele gosta. Bom, teve um e-mail que foi mandado, não foi nem um e-mail, você vê, o cara devia ser corintiano, porque ele não conseguiu nem mandar o e-mail dele. Não sei de onde que ele tava mandando, se ele tava de saidinha e tal. Ele foi lá na aba contato e mandou. O nome dele é Roberval Alves. E ele falou, ele tem 18 anos, e ele falou que ele lembra de ver o Brasil ser campeão do mundo em 2002. Ele lembra do Oliver Kahn, falou que lembra dos gols do Ronaldo, e falou que a gente tem um certo preconceito contra esse público mais jovem. O que vocês acham aí? Você acha que é verdade que o cara com 2 anos consegue lembrar de tudo isso aí, ou é muita cachaça? Pô, 2 anos é admirável que ele se lembre de alguma coisa. Eu acredito que com o avanço da tecnologia, hoje tudo fica registrado e aí em vídeos para você consultar. Então ele acaba meio que misturando as memórias reais com as memórias que ele acaba criando devido a essas informações que ele vai colhendo ao longo dos anos. Eu honestamente acho difícil que ele consiga lembrar de alguma coisa com 2 anos, e ainda mais sobre futebol, né? Ele devia estar mais preocupado em, sei lá, assistir. O que uma criança de 2 anos assiste? Eu não tenho nem ideia. Eu acho que esse milagre se chama YouTube. E você, Aguiar, tem e-mail pra você? Até o e-mail. Veio do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, ainda falando de um podcast um pouco mais antigo nosso, pode ser? O Luciano Viana Pérez, de Ribeirão Preto, falou que aquele programa que nós fizemos Clássico é Clássico, nós não citamos o Come Fogo, se vocês sabem o que é o Come Fogo. Vou gastar um pouco do meu conhecimento, que é comercial de Ribeirão Preto versus Botafogo de Ribeirão Preto. Que é o famoso Come Fogo. Só que... Os dois times estão ativos ainda? Você é o especialista do futebol do interior? O Botafogo disputou, né, as oitavas de finais contra o Santos. O Santos até passou dos pênaltis. E o Comercial está na 4ª divisão do Campeonato Paulista. Então tá meio desigual aí o clássico, né? Vocês não acham? Deve estar nem tendo clássico durante a temporada, né? Um clássico que já teve até Eto'o, né? Eto'o.
O Eto'o jogou pelo comercial um jogo contra o Botafogo, vocês não lembram disso? Sério? Não sabia disso, não. Sério, jogou um tempo. Mas foi totalmente festivo, assim. Foi uma partida comemorativa, que aí o comercial tava até citando de trazer ele voltar a jogar futebol, mas foi uma coisa mais de marketing comemorativa. Mas ele jogou, se não me engano, um tempo no comercial, alguma coisa assim. Não sei se ele chegou a ser um tempo de 45 minutos, mas ele chegou a entrar, fazer um auê lá. Curioso. Obrigado, Samuel Eto'o, em nome da comunidade de Ribeirão Preto. Obrigado, Raí. Obrigado a todos os jogadores que vieram participar dessa noite, desse espetáculo. E parabéns pra esse ouvinte aí que tá voltando, tá relembrando dos programas antigos aí. Esse programa aí a gente fez quando? Clássico é clássico e vice-versa. Acho que foi em 2015, não foi não? Foi o segundo programa. Acho que se a gente tivesse... É que a gente tem pouca quantidade de podcast, que a gente teve alguns hiatos aí durante a nossa caminhada. Mas o primeiro programa acho que foi de começo de 2015. E esse programa aí foi logo na sequência. Então já, querendo ou não, aí fazem quase 3 anos. Mas a culpa foi minha, que eu tive uma fase tipo Doutor Estranho, fui pro Tibete, fiquei lá, virei monge e voltei. Veio uma fase espiritual, né? Agora que você tá limpo de espírito pra tá escutando algumas coisas a mais aí. Isso mesmo. Você pretende fazer disso sua profissão agora? Assim, tipo com a cartomante, tarô? Não, cartomante não, pô. Que cartomante? Não, eu tenho, você sabe que eu tenho um contrato Aguiar de fixado. Eu já tenho um contrato fixado com o Anjo Caído, certo? E eu não posso assinar um contrato com uma coisa mais assim, superior, se é que vocês entendem, porque vai dar uma briga de ideologia, vai dar uma briga de até de irmãos, né? Então vai dar um problema aí se eu aceitar o outro lado. Por que de irmãos, Aguiar? Porque aqui embaixo tem o Anjo Caído, lá em cima tem os arcanjos, Miguel e assim vai, né? E eles não se falam, né? E eu não vou ficar no meio dessa briga, né? Então eu trabalho para um lado, eu trabalho para o outro. Eu segui o conselho do Caissara, fui aonde ganhava meu dinheiro. O Aguiar, como todo bom formado em direito, sempre advogando pros pilantras. Também não é assim, mas faz parte, tipo 99%. Ou mais. O problema é aquele 1%. Ora bolas, não me amole. Fosse papo de emprego. Não está vendo? Não estou nessa. O que eu quero? Sossego. Eu quero sossego. Quero sossego. Eu quero sossego. Eu quero sossego. Bom, amigos vibradores, começando aqui a nossa passagem aqui para a vida dos jogadores que tiveram uma segunda profissão ou tiveram uma carreira antes de ir para os gramados. Ô Aguiar, você vai lembrar aí, mas desses jogadores, a gente falando, puxando esse tema, tem um jogador bem icônico que representa muito isso que a gente separou para falar nesse programa. Você tem alguém assim que tinha um apelido que misturava a vida profissional e dentro de campo carregava esse apelido. Sabe de quem eu me refiro? Acho que eu não vou lembrar, pode falar aí. É o Dr. Sócrates. O Dr. Sócrates. Jogava mais de qualquer arte, tem muito neguinho que joga de frente hoje. O grande jogador da seleção brasileira e teve uma passagem brilhante pelo Corinthians. O Dr. Sócrates, ele era médico, estudou medicina e nos gramados ele já carregava esse apelido de Dr. Sócrates, né? Obviamente pela sua profissão fora dos gramados, que ele fez pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E ele se formou em medicina e ele carregava esse apelido na carreira de Dr. Sócrates. E fez uma coisa que os corintianos tiveram que engolir, você sabia disso, Caissara? Não. Ele era santista, o sonho dele era jogar no Santos, e antes de encerrar, que se não me engano, ele encerrou no Botafogo de Ribeirão. Mas ele jogou pelo Santos um semestre para realizar o sonho de vestir a camisa do Santos. Fez tanta história pelo Corinthians, mas o cara é santista. Ou seja, até santista tem que brilhar nas histórias dos outros times. Você acredita nisso? Mas o Sócrates, ele teve uma carreira no Brasil, jogou por Corinthians, Santos e Flamengo e encerrou no Botafogo de Ribeirão Preto. O Sócrates era um dos grandes jogadores da geração dos anos
de 1980. Ele fazia parte daquela seleção que ficou marcada como a melhor seleção que não ganhou uma Copa, que foi a seleção de 82, que tinha como destaques ele, o próprio Sócrates e o Zico, tinha, acho, se eu não me engano, o Emerson Leão no gol, Júnior, tinham vários jogadores bem icônicos da seleção brasileira em geral, mas essa seleção acabou sendo eliminada para a Itália no que chamam de tragédia do Sarriá, que era o nome do estádio, que o Paulo Rossi fez 3 gols e virou um carrasco. Vira e mexe, você vê alguma reportagem se referindo a essa geração que ficou marcada por esse jogo e por esse jogo emblemático. E o Sócrates, por fazer parte desse time, ficou marcado também com esse jogo. O Sócrates também foi emblemático na questão da democracia corintiana, que foi um período do Corinthians, que foi liderado por ele próprio, que falava sobre a participação popular no conselho do time, estava criticando a ditadura militar que estava ocorrendo no Brasil ainda. O Sócrates, ele sempre, por conta da gente estar falando do Dia do Trabalhador, né, que é um dia referenciado aos movimentos de esquerda, o Sócrates, ele sempre se posicionou ideologicamente à esquerda. Então é importante destacar isso também, que o Sócrates, ele foi ativamente político também na sua época. Aproveitando que o 86 está inspirado aí, falando de história em geral, eu queria que você falasse por que o dia 1º de maio foi escolhido como Dia do Trabalho e por que deveria ser Dia do Trabalhador. Bom, acho que dia 1º de maio é Dia do Trabalhador porque é um dia que a gente homenageia o personagem dessa ação exploratória, né? O Dia do Trabalho é todo dia aí e todos nós sabemos o quanto que isso é árduo. Então, o Dia do Trabalho é todo dia. Dia do Trabalhador é 1º de maio. Isso é importante estar falando. Primeiro de tudo, acho que o dia 1º de maio ele foi conquistado aí ao longo da história, né? Mas a gente tem que voltar um pouco ali no século XIX, que teve um manifesto do Partido Comunista, que foi um documento escrito pelo Marx e pelo Engels, reivindicando a melhorias de trabalho, convocando o povo a se unir contra a exploração, enfim. Por conta da Revolução Industrial, a gente teve a Comuna de Paris, que foi um governo de proletários, de operários que governaram Paris durante 3 meses. A gente tem os movimentos anarquistas, né, Bakunin, Proudhon. Então, o século XIX ele é de muita efervescência para essa questão de luta contra a opressão e contra a exploração do trabalho. Em 1886, 100 anos antes desse personagem que vos fala, que não gosta de trabalho, nascer, teve uma marcha em Chicago buscando melhoria de trabalho. Essa marcha aconteceu no dia 1º de maio e essa marcha, esse movimento foi se estendendo por outros dias. No dia 3 de maio teve uma manifestação que foi um pouco mais radical, teve confronto com a polícia, no desenrolar da situação prenderam sindicalistas, condenaram alguns a prisão perpétua e por conta disso 3 anos depois, em 1889, teve a segunda Liga Internacional dos Trabalhadores e que foi decidido, em homenagem a essa ocasião, que o dia 1º de maio seria o Dia Internacional do Trabalhador. Outros países foram tendo esse dia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Então não é que foi decidido e todos os países acataram isso. Depois veio a França, depois veio os países europeus, até chegar aqui na América Latina. E é isso. Só para dizer para você que, independente do seu espectro político aí, se você gosta de umas férias remuneradas, se você gosta de um 13º salário, se você não gosta de trabalhar numa carvoaria aí durante 20 horas, agradeça aos vagabundos sindicalistas. E eu senti um cunho político aí. Bom. Não foi. Trabalhadores de todo o mundo, univos. E toca Internacional Comunista aí. Depois desse momento esquerdalha do 86, mas só pra... Nada é apartidário, né? Que é como dizem aí. Se você não toma partido, já é uma posição partidária. Então, já ia emendar que a gente tem um grande personagem do futebol brasileiro, que hoje é uma pessoa bem relevante dentro da política nacional, que é o Romário, né? Grande craque da seleção. Não precisa dar a ficha do Romário, né? Pelo amor. E o Romário hoje, dentro do cenário nacional aí, ele foi eleito com sobras como senador ele já era deputado estadual do Rio, ou deputado federal, não me lembro exatamente, mas ele foi eleito senador do Rio de Janeiro com folgas aí. E muita gente acredita que se ele se candidatar a um cargo mais relevante dentro do nosso cenário nacional político aqui, ele vai ser eleito com sobras.
É provável que seja governador do Rio, né, em alguma ocasião. É, bem provável. Inclusive, ele puxa... Eu acho que ele, dos jogadores de futebol, ele é o que conseguiu, assim, uma carreira dentro da política mais consolidada, porque a dezena de jogadores que já tentaram ou já foram candidatos vários, né, que foram eleitos. Se eu não me engano, teve um caso do... Você vai lembrar bem, o 86, do Jardel, que ele foi eleito e não assumiu. Não teve uma situação parecida, assim? Teve o caso do Jardel, o Caiçara, só que ele chegou a ser eleito e tal, mas teve alguns problemas aí que são oriundos da nossa classe política, né, com questão de corrupção e tal. O Jardel, acho melhor a gente nem entrar nessa seara, porque senão vai ficar um debate, vai ficar uma questão política. Acho que depois a gente pode fazer um programa sobre jogadores que foram políticos, né, que se candidataram, que se elegeram, até porque político não é trabalhador, né, Caissara? Claro, com certeza, né? É o antagonista do trabalhador, eu diria até. Eu fico orgulhoso desse, né, de Brada não ter corintiano, porque, agora há pouco o Caissara, né, falou a opinião dele e usou uma palavra falando, né, um ícone e tal. Aí agora o 86 vem com todo esse discurso. Aí você vê que é um grupo culto, não é verdade? É outro nível. Não, e sem puxar nenhum lado político, isso que é o mais interessante. Totalmente isento. Totalmente isento. Isso é bacana. Isentão cast. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Eu queria falar de uma seleção aí que eu gosto muito aí, o Caissara e Aguiar. A seleção da Jamaica de 1998, onde o René Simões conseguiu essa façanha de levar essa brilhante time, os Reggae Boys, para a disputa do Mundial, onde teve a sua primeira e única vitória por 2-0 com 2 gols, já citado no programa passado, de Theodore Whitmore. Vocês sabiam que o Theodore Whitmore era barman na Jamaica? Sabia, você falou semana passada. Isso. Tinha o goleiro, o Barrett, que ele carregava malas em hotéis. Tinha o Lawrence, que era taxista. Por quê? Porque na Jamaica o futebol era semi-amador, né? Semi-amador, semi-profissional, não sei como se deriva essa categoria, porque eles tinham outras funções. Existem até hoje, né? Países que os jogadores, eles não ganham um rio de dinheiro e eles acabam tendo que ter essas profissões. Mas é engraçado, né? O cara era barman e jogador. E tem uma outra curiosidade que eu queria até perguntar pra vocês, se vocês acreditam. Eu lembro de uma reportagem que eu vi do René, ele falando que em 1998 ele falou que proibiu sistematicamente os jogadores de usarem cannabis ativamente. Você acha que ele conseguiu fazer isso na seleção jamaicana? Mas eu acho que teria que ser proibido. Ele teve que fazer isso porque até acho que cai no antidoping, né? Presença por mais que a maconha seja uma droga só recreativa, ela não contribui para aumentar o desempenho do jogador, mas eu acho que por questões de... Eu acho que é por isso que os caras perderam, né? Ficaram mais lentos. Era aquela relaxada demais até. Mas isso é meio comum nesses países com uma tradição menor no futebol. O próprio Tahiti, que veio disputar a Copa das Confederações de 2013, que ele é da federação, ele perdeu de 8 da Espanha, se não me engano. Ele foram várias goleadas que ele acabou levando. Isso é reflexo, né, dos jogadores. Eles não são totalmente profissionais, eles não estão focados só em jogar futebol, eles acabam tendo outras profissões e acabou sendo mais um passeio para eles vir pra cá, e chega a ser até covardia, né, você jogar contra jogadores de primeira linha que vivem em função do futebol e ganham rios de dinheiro aí com a prática do futebol, e você vê que o mesmo esporte em outro lado do planeta tem um reconhecimento pequeno e os jogadores tenham que ter outras profissões para poder conseguir se sustentar e exercer a prática do futebol mais como hobby do que como profissão. E o engraçado é que isso acontece em países pequenos na Europa direto. Tipo, eu tenho um colega que mora em Malta, lá assim,
tem, até da divisão principal, tem jogador que joga bola e tem uma outra profissão de dia. E isso acontece também na Macedônia, no Chipre e em outros países menores da Europa. O que acontece com o futebol que a gente vê, que a gente assiste, né, de primeira divisão, futebol internacional de Champions League, ele é a exceção da exceção, porque eu tava esses dias não, faz um tempo atrás eu vi até uma reportagem no Brasil que 95% dos jogadores brasileiros profissionais, eles ganham menos que 3 salários mínimos, que dá por volta de R$2.000, R$2.000 e poucos reais. Então a maioria dos jogadores profissionais do Brasil, eles acabam tendo que ter outra profissão, o famoso bico, né? E além de tudo, tem muito time que tem financeiramente é totalmente desequilibrado, totalmente desorganizado, tem muito time que nem paga os jogadores, então a maioria dos jogadores realmente joga por amor, que a gente chama de amor, a cabeça que a gente fala que não existe mais, mas isso é no futebol de alto nível, no futebol de primeira divisão, porque no futebol, como diria, o futebol raiz, né, a maioria dos jogadores eles acabam se sujeitando mesmo, porque não é fácil jogar profissionalmente sem estar recebendo adequadamente e tendo as condições de trabalhos ideais, e aí fica esse registro aí, todos esses jogadores que estão aí no futebol, como o 86 falou, semi-amador, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho um jogador que eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele, na verdade, ele era jogador e depois se tornou um dos maiores nomes da música latina, que é o Julio Iglesias. Ele já foi goleiro da categoria de base do Real Madrid, ele chegou bem próximo a se profissionalizar. Vocês sabiam disso? Não, eu fiquei. Você comentou, antes da gente gravar, você comentou sobre esse cidadão aí, e eu fiquei admirado, porque ele é um cara que conseguiu um sucesso grande, né, dentro da música, e ele teve essa curiosidade, né, de jogar não só ser jogador de futebol, mas jogar pelo Real Madrid é algo relevante. Político já faz falecido, mas muito importante, que jogou no Júnior do Santos, é o Mário Covas. O Mário Covas jogou na categoria Júniores do Santos nos anos 60, no tempo do Santos e Pelé. E não continuou, é claro, até porque talvez não tinha futebol para chegar ao time principal, a gente não sabe, né? A carreira leva vários caminhos, mas aí entrou na política e virou depois até governador de São Paulo e tudo. Mas o Mário Covas, o falecido Mário Covas, já jogou pelo Santos. Vocês sabiam que o matador da seleção alemã do Wing Eleven em 2013, a gente relembrando aí, a gente tá ficando velho mesmo, Oliver Bierhoff, é formado em economia, ou Aguiar? Será que é por isso que ele sabia fazer tantos gols, calcular a hora de subir, meter a cabeça na bola, fazer gol? O que você acha do Bierhoff fazendo economia? Tem tudo a ver com ele? Tem tudo, porque o cara somava o impulso, mais com a altura, com a velocidade e acabava em gol, entendeu? E só era lucro. E era só lucro, verdade. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. A gente tem dentro do Brasil aqui uma pessoa bem conhecida devido à sua profissão aí, de comediante, participou do CQC, e muita gente fica surpresa quando descobre que o Marco Luque, ele foi jogador profissional de futebol. Em algum momento da vida dele ele decidiu focar na carreira de não sei se é humorista, ator, enfim, mas eu fiquei bem surpreso quando o Marco Luque, eu fiquei sabendo que ele tinha sido jogador profissional, ele chegou a jogar na Espanha, e é engraçado, né, que é um tipo do cara que você não imagina ele como jogador de futebol, mas se bem que ele lembra o Vitor Ferraz, não é, Guilherme? Ele parece bem, o Vitor Ferraz, dá pra dar enganado, né? Mas é curioso, né? O cara comediante aí fazer um baita sucesso e pensar que ele conseguiu ser jogador profissional também, é bem curioso. Eu acho que entra naquela questão que o Aguiar falou, da semi-profissionalização, ou da pouca perspectiva que o cara tem, né? Às vezes a gente acha que o cara tava jogando, que nem o Marco Luque, ele jogou no Raio Vallecano, que é um time de segunda divisão da Espanha. Na Espanha a gente tem 3 times que são considerados grandes, né? A gente coloca o Atlético de Madrid, mas ele tá abaixo. A gente tem o Valência, o Vila Real e tal, mas os outros times são times pequenos lá da Espanha, né? E a gente pensar que a Espanha em si é um país pequeno e esses times daí a gente coloca o Raio Vallecano, esses times a gente nem sabe quanto que é o salário dos caras lá, e às vezes o cara viu a oportunidade de comediante, de ganhar um dinheiro, ele optou por isso, né? Porque é que a gente deslumbra muito a carreira de jogador, né? O cara vai ganhar dinheiro e tal, mas é o que, né, o Caissara falou. Poucos jogadores chegam ao estrelato, ganham dinheiro, rios de dinheiro e tal. É uma parcela ínfima, né?
Então, às vezes o cara, vou ganhar dinheiro, vou tentar me profissionalizar em outra coisa. Eu não sei a aposta de vocês, mas eu acho que o Marco Luque, ele fez mais sucesso, ele faz ainda mais sucesso como comediante do que ele faria como jogador. O que você acha? Você acha que o Marco Luque tem cara de atacante da seleção brasileira? Ah, com certeza não. É engraçado. Ele tem o cabelo do Fred, né? Tem aquelas madeixas encaracoladas, mas ele seria um bom jogador, seria aquele jogador pra como o 86 costuma dizer, o bom de vestiário, né? Pra fazer a galera rir, dar aquela descontraída. Ele seria um jogador interessante nesse sentido, porque jogando bola, realmente, eu nunca vi nada do Marco Luque, mas acredito que ele tenha feito a escolha correta aí pra carreira de comediante. Você não acha que o Caissara vibrou no cabelo aí do Marcos Luque? É um cabelo bonito, é um cabelo bonito. Eu acho que o Aguiar tá com medo de perder as suas madeixas, porque está chegando uma certa idade, ele tá com inveja do cabelo do Marco Luque. Foi um jogador que ele se profissionalizou bem tarde. Hoje a gente pensar nessa idade é inconcebível. Não dá para um jogador se profissionalizar nessa idade. Que esse jogador que é o Finazzi, que foi jogador da Ponte, depois jogou no Corinthians, foi rebaixado com o Corinthians e tal. O Finazzi, ele se profissionalizou com 26 anos e antes dele ser jogador, ele fez engenharia. Vocês sabiam disso? Que o Finazzi era engenheiro e derrubou o Corinthians? Ele tava no time do Corinthians que foi rebaixado, se eu não me engano, em 2007. Ele, é engenheiro, né? Ele era um jogador que ele rodava por times pequenos, né? Ele jogou na Ponte, jogou em outros times do Campeonato Paulista pequeno. E o Corinthians é o quê? Não seja. Estou chovendo e-mails criticando o Aguiar. Mas o Vinaz, ele rodava por times pequenos e tal. E aquele ano do Corinthians foi tudo errado. E o Corinthians estava sem grana e resolveu apostar no Finazzi e em outros jogadores. E fez aquele time mequetrefe que acabou sendo rebaixado. Que tinha até o Perdigão naquele time lá. O Perdigão que também era vocalista da banda El Chan nos anos de 90. Mas tinha outro nome, era o compadre Washington. Alibaba, vambora, moçada! Alibaba. O Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Vai ralando o tchan comigo! Ralando o tchan, aê! Ralando o tchan, rala mãe! Ralando o tchan, Que isso. Mas, só pra fechar o negócio do Corinthians que eu falei aí, não é porque tem torcida grande, quer dizer que é time grande. Ou seja, se a China, então, quer dizer que a China era pra ser campeã do mundo porque tem uma maior população? Então, não, mas a maioria, não quer dizer que a maioria esteja certa. Não é por isso que o Corinthians é um time grande. O Corinthians é um time grande por suas conquistas, principalmente as recentes aí. E é incontestável dizer que o Corinthians não é um time grande. Não, é verdade. Se eu não me engano, 9 Copas de São Paulo, é verdade. Então, tem o Louco Abreu, né? Que quem não conhece a seleção uruguaia, Botafogo, que jogou a última temporada agora pelo Bangu, né? E ele era jornalista. Imagina o Louco Abreu fazendo entrevista, fazer igual aquele dirigente do Palmeiras, a auto-entrevista. Né? Você lembra desse dirigente do Palmeiras lá? Ele auto-se entrevistou? Eu acho que ia ser uma coisa... Eu não lembro o nome dele também, mas eu lembro que ele fez a auto-entrevista, que foi um negócio muito bacana. Foi um tiozinho, era o... É o Palaia. Palaia, isso mesmo, Palaia, ele mesmo. O Louco Abreu ia ser parecido com isso, acho que ele ia fazer uma outra entrevista. Uma pergunta que eu tenho certeza que vocês fariam. O Vilar permanece no cargo? Sim. Se o rebaixamento assusta, está aqui. Assusta, sim. Não só o Palmeiras. Estava assustando o Corinthians, está assustando a Ponte, está assustando todos aqueles que estão na zona de rebaixamento. E na minha avaliação, o time não será rebaixado. Está faltando. Eu sei o que está faltando. Está faltando ganhar os jogos. E o Louco Abreu ia se confundir. Lembra quando chamaram ele de Herrera? Herrera? É verdade. Porra, Herrera. Chamaram ele de Herrera. Porra, Herrera. Coitado do repórter, tomou. O Louco Abreu, o cara que dá uma cavadinha na semifinal de uma Copa do Mundo, ia ser muito louco um talk show com o Louco Abreu. Ia ser o cara. Quem que ele ia chamar pro talk show dele, do Louco Abreu? Quem que você acha, Aguiar, que o Louco Abreu ia entrevistar? Maradona seria uma boa entrevista. Maradona. Até um brasileiro meio louco. É o Edmundo, né? Porque agora que o Edmundo tá certinho, mas o Edmundo dos anos 90 era terrível.
O Edmundo era 13, cara. É até engraçado você ver ele comentando jogos hoje, né? Porque existe alguma situação ali que o jogador faz algo de cabeça quente e ele fica até, acho que, sem graça de comentar alguma coisa, né? Tipo, falar que o jogador perdeu a cabeça. Tipo, o Edmundo tá falando isso, cara. Como assim? Qual profissão você daria pro Edmundo, o Aguiar? Ah, o UFC, cara. O UFC é profissão agora? Ah, não é? O cara não tá bom que não é uma profissão? Ou se não, tá, trabalhar na rota. Quanta coisa errada você falou na mesma frase. Na rota, então, sei lá. Não, o lutador de MMA, você quer dizer? Tiozão, ele fala, tem que praticar luta livre, pô. Luta livre. O Aguilar faz aquelas lutas livres lá, aqueles ringues lá que os caras pulam no ringue e saltam em cima do outro. Isso é mais da época dele. Gigantes do ringue. É mais meu tempo. Gigantes do ringue, você falou tudo. Eu sou tempo de Gigantes do ringue. Eu sou tempo desafio ao Galo, coisa que não existe mais. Nossa, o desafio ao Galo é antigaço. Não, peraí, vai ter que fazer um programa sobre o desafio ao Galo, cara. Merece. Fazer um programa só falando de Várzea. E aí a gente fala do desafio do Galo, que era o maior campeonato de São Paulo. O programa vai ter 3 minutos, né? Vamos falar do desafio ao Galo e vai acabando. Não, sei isso. Meu, Liga dos Campeões é bico perto do desafio do Galo. O Edmundo, vocês lembram quando ele foi... Os caras que queriam prender ele porque ele tava dando pinga pro macaco? Lembra disso? Pô, Edmundo, pelo amor de Deus. É, o Edmundo, Cara, os anos 90 pro Edmundo foram bem intensos, né? O cara... Podia ser veterinário também, né? uma boa, o animal. Tava anestesiando o macaco. Até porque o apelido do Edmundo é o animal. O animal. Grande Osmar Santos que deu esse apelido pra ele. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. E profissão de cara que faz podcast não fala nada? Antiga profissão? Por exemplo, Caissara, o 86 costuma fazer trabalhar ainda nas noites da Rua Augusta? Fazer uma estrinha. Mas tem que ir, né? Pra garantir uma grana, né, mano? Ele ainda faz ou não? Agora ele é um ex. E ó, Aguiar, eu vou fazer uma confissão nacional aqui, que eu já trabalhei de noite na Rua Augusta. Sério, mano? Eu pensava que eu tava fazendo uma piada. Eu trabalhei por alguns meses, eu era na cozinha, eu ficava num hotel ali, vou até falar o nome do hotel pra não pensar em que é besteira, é o Hotel Cadoro, ali na Rua Augusta, é um hotel de hospedagem normal, não é de diversão, como alguns podem pensar, e tinha muito evento de casamento, show, nesse hotel aí, tinha que ficar a noite ali. Aí, e pior que as festas acabavam por volta das 3, 4 da manhã, a gente saía ali, né, pra pegar o ônibus pra ir embora pra casa, a gente passava ali nas casas de saliência ali perto e via a movimentação, mas eu era tão explorado, ganhava tão pouco que ou eu ia pra casa ou eu ficava lá me divertindo. Eu não sabia desse passado aí não. E você, Aguiar, teve alguma profissão alternativa que você quer compartilhar? Ah, sim. Eu vendia álcool perfumado de porta em porta. E bebi alguns. Álcool perfumado que você fala é perfume ou é aquele produto de limpeza? É um produto de limpeza, velho. Vendia na garrafa de... Mas vendia bem. E tá também a profissão diferenciada com um senhor que vocês conhecem muito bem, chamado São Luís, palmeirense, que mora ali no Jardim Ipanema, que vocês conhecem bem. Eu vendia a cesta básica com ele. Nossa, isso aí há quantos anos atrás, Aguiar? Oh, muito tempo, hein? Vamos chutar aí... Ixi, muitos anos atrás, mais de 20 anos. 25 anos, pelo menos. Por aí, vai, uns 22, 23 anos sim, com certeza. E você, Caissara, você falou tanto aí, quais são suas profissões escondidas aí? Eu tive basicamente apenas 2 empregos até hoje. Um que eu comecei na área da segurança, e eu cheguei até fazer curso de segurança, né? De vigilante, e agora, hoje atualmente eu fiz administração e estou no trabalho administrativo, burocrático, muito feliz inclusive porque eu fico a maior parte do dia no escritório com ar-condicionado e isso já é grandes coisas, porque trabalhar na rua, quando eu fui adolescente eu trabalhei de entregar panfleto, entregar panfleto no farol, essas paradas que, pô, é muito chato, mano, o dia inteiro tomando sol na cabeça, ganhando pouquíssimos, né, que
que o pessoal de empresa paga muito pouco pra essa galera que integra panfleto. Eu lembro que em 2002, eu lembro bem porque casou com a final do Brasileiro de 2002, né? Eu trabalhei nessa semana entre um jogo e outro. E eu lembro que eu ganhava R$10 por dia pra entregar panfleto desses supermercados e tal. Hoje acho que até foi abolido esse negócio, que eu nem vejo mais entregando na rua esse tipo de panfleto. Hoje é tudo internet pra fazer pesquisa de preços e tal. Mas nessa época aí era míseros R$10 que pagava pra você ficar o dia inteiro entregando panfleto nas ruas, tomando susto de cachorro no portão. Na hora que você vai colocar o panfleto no portão, o cachorro avança pra te dar um susto. É bem triste essa profissão. Agora partindo, acho que um lado um pouco mais sério, né? Depois da gente falar das profissões que tivemos aí, o que vocês acham aí da importância do jogador ter uma profissão, ele ser... Essa carreira de jogador é muito curta, né? E como a gente falou, talvez aí a gente pensa que em rios de dinheiro, mas tem jogadores que não tem. Tem o caso do Richarlison, que fez educação física. Eu lembro também do Paulo André, que também fez educação física. Tem o Danilo Fernandes, que é goleiro, que fez administração. O César Sampaio, se não me engano, ele é esportiva. Tem jogadores que pensam nessa questão de se profissionalizar para após parar de jogar futebol. Essa questão de profissão, estudar não significa que você vai se tornar um profissional daquela área. E alguns jogadores acabam fazendo algum tipo de faculdade e tal, mas não necessariamente eles vão seguir aquela carreira depois. No caso desse jogador de alto nível, eles conseguem fazer um bom pé de meia para poder depois focar em alguma coisa. Tem muitos jogadores que têm empreendimentos, têm investimentos em restaurantes, bares e etc. Então eles conseguem ter uma vida mais tranquila sem necessariamente depender daquilo que ele estudou. Agora, como geral, assim, como a gente está falando, a maioria dos jogadores não conseguem fazer uma grana grande para pós-carreira, é importante que ele tenha um estudo e ele saiba que a carreira dele vai terminar, e geralmente é curta a carreira de jogador, né? Até os 33, 34 anos ali, o jogador que não estourou, ele já fica fora de mercado, já começa a entrar em decadência. Então é importante que ele tenha alguma formação, né? A gente gostaria que fosse mais ou menos igual aos Estados Unidos, que todos os atletas aí, eles ganham bolsa em faculdades e tal, então eles já conciliam a carreira de atleta com alguma especialidade de profissão e tal, mas isso a gente sabe que é um cenário muito distante do Brasil para hoje e para o futuro próximo. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Ô Caissara, que tal se a gente escolher alguns jogadores aqui e a gente ver, se não fossem jogadores, que profissão eles seriam? Vou começar com um jogador que tá em voga aí, muita gente gosta dele, muita gente não. O que vocês acham que ia ser o Cristiano Ronaldo se não fosse jogador de futebol? Modelo. Padeiro. Padeiro. O Cristiano Ronaldo ia ser alguma coisa voltada à moda, com certeza. Modelo, aquele ego de ficar se olhando na passarela, enfim, ia ser alguma coisa nesse sentido. Não tinha outra coisa pra esse cara ser, a não ser isso. O Neymar seria um ator ruim. Eu acho que ele seria atendente do McDonald's. Eu acho que ele ia ser ator ruim e o dublê dele ia ser o Neilton, que ia ser pior que ele. Nossa, é verdade. Lucas Lima, o que vocês acham que ele ia ser? Pipoqueiro. Boa. Você, 86. O Valdívia, o que vocês acham que ele ia ser? O Valdívia? O Valdívia, ele ia trabalhar ou em algum hospital, sendo modelo, ou degustador de cachaça. Eu ia falar design da Havaianas. Chinelinho? Chinelinho. O Paulo Baier. Highlander. Highlander é uma profissão agora? Agora é, mano. Ia fazer os 10 mandamentos. Boa. O Dudu ia fazer propaganda pra Pampers. Eu ia fazer um pouco chorar em velório. Figurante de velório, assim, quando a pessoa não é muito querida, e contrata o Dudu, né? Lá. Vai lá e... Tem alguma coisa... Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Ia ser aqueles apresentador de Masterchef, sabe? A gente vê que está triste, seu Madruga.
Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. E aí, galera, chegou o momento mais esperado do programa, e aquele momento... Ó, outra coisa, hein, merchandising, propaganda de bebida, estão precisando aí de dinheiro. Fala aí, Caissara, fala aí também. Estão aceitando qualquer tipo de bebida aí pra fazer propaganda. Mas hoje, então, você prepara aquele copinho de cachaça 51, em homenagem ao Mundial do Palmeiras, ou até um copinho de Dolly, serve tudo hoje. Concorda, Caissara? Que hoje o negócio é o seguinte... Você sabe que o nosso querido Anjo Caído, ele tá se modernizando e tal. Eu tô conhecendo algumas partes lá do... Vamos dizer assim, né? A gestão dentro do inferno, né? Onde é a casa dele. E aí eu descobri um departamento que é tipo a capivara. Se a pessoa vai pro inferno ou não, certo? Certo, 86? Certo, Caissara? Dá corda aí, vamos ver o que vai virar. Então aí o que acontece? Aí eu falei, é claro que eu ia. Eu não vou fazer só isso uma vez, né? Hoje é o primeiro, eu falei, vou começar a puxar nome de pessoas conhecidas. É claro que eu pedi, né? Claro, liberado pelo chefão, né? Eu não posso ficar pedindo se ele libera o chefão liberou, eu peguei a capivara do Caissara. Certo? E aí é o seguinte, eu só te falo uma coisa, cara. É tipo, é uma lista de coisas que você já fez, certo? E você não pode passar de 1000 pontos. Quando você passa de 1000 pontos, você já tá com o lugar garantido do lado do Anjo Caído lá, entendeu? Então eu vou só pegar, por enquanto, até seus 29 anos, o que você já fez de errado em sua pontuação, beleza? Beleza. Então, ó, segunda capivara aqui lá do inferno. No dia que ele nasceu, já levou 10 pontos, porque ele não devia nem ter nascido. Certo? Eu não tenho culpa, tá no extrato aqui, eu só tô passando pelo extrato. 1 ano jogou comida no chão, 20 pontos. Tudo bem, até que não foi tão... 7 anos, chiclete na cadeira, 66 pontos. 10 anos, mijou na cama, 80 pontos. Com 13 anos, deu cocô de cachorro por mão e falava que era Nutella. Isso aí é mentira. 2 pontos, porque do caso aqui, o Anjo Caído gostou da maldade, então ele levou muito ponto. 21 anos, bateu no irmão por causa de mistura, 300 pontos. Com 23 anos, não assumiu namoro com o João Carlos, 325 pontos. 24 anos, não assumiu namoro com o Robertão de Ponta Grossa do Paraná, 340 pontos. Aos 27 anos, não ajudou o Sérgio com a camisa do Palmeiras a atravessar a rua, 2 pontos. E pra fechar os 29 anos, tá enrolando a namorada e não assume o Lucão, 400 pontos. Então, o total de 2.237 pontos. Você já tá com essa pontuação só com 29 anos. Qual é a profissão do Anjo Caído, Aguiar? O Anjo Caído, ele é um ser, né, cara, assim, celestial, então ele não tem profissão. Ele falou que de vez em quando ele sai aí pra umas baladas funk no Rio de Janeiro, entendeu? De vez em quando, umas 2 vezes, de vez em quando ele rebaixa o Palmeiras pra se divertir um pouco, rebaixa o Vasco. Então, vamos dizer que ele é um rebaixador de time e ele é um funkeiro. No meu caso, eu queria citar um jogador muito importante também que tem uma faculdade. Não sei se vocês sabem disso, que nada mais, nada menos que o Rei Pelé é formado em Educação Física pela Faculdade Metropolitana de Santos, a universidade, aliás. Me pegou de surpresa agora, essa formação acadêmica dele foi... Ele fez lá em Santos. Mas ele fez no período que ele era jogador ou ele fez posteriormente? Então, ele fez no período como jogador. É curioso, eu realmente não tinha ideia disso. E ele com certeza fez, porque se é da época do... É claro, né, que ele também agora ele vive em Santos, mas ele fez na época que ele era jogador ainda. Então, com certeza ele fez na época que estava jogando no Santos, né, que a universidade é de Santos. E... Interessante, né? O Rei Pelé também tem faculdade. E além de professor de educação física, ele era alfabetizador também, né? E aí? O Aguiar não entendeu ainda. Eu tenho A, B, C, não é isso? Não é isso? Não, é isso aí. ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança ler e escrever. ABC, ABC, toda criança na escola. O Brasil merece.
E eu vou te falar, viu, Caissara? Quem gosta de trabalho de segunda... Não, eu falei errado, foi mal, gente. Dá pra cortar? Tá, pode cortar. Não, só dá uma pausa e começa de novo. Eu sou o Aguiar e me... Não, peraí. É a última, agora vai. Vai pro final do programa. Fez isso comigo semana passada, vai pro final do programa. E aí... Não, peraí. Não, calma. Não, é que eu tô pensando, tô dando risada. Antes de falar o negócio. Vamos lá. Aqui é o Aguiar. Eu vou falar, viu, Caissara? Quem gosta de trabalhar de segunda... Não é isso que eu falei, cara. O que eu tinha falado? Não, quem gosta de segunda não é trabalhador, é o Palmeiras. Ah, isso mesmo. Vamos lá, agora vai.